Vamos continuar com a programação. A gente já fez a oração, o Salmo 97. E vamos agora iniciar a palavra. Eu anunciei que na vinheta, na mensagem, convidando as pessoas, todos os cristãos, evangélicos ou não, a entrar para o reino de Deus, para o exército de justiça, né? Mas que, na verdade, esse exército de justiça, quem convida é o próprio Jesus. O Senhor Jesus disse assim, olha, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer a mim. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem ele quiser revelar. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: as pessoas não são chamadas enquanto eles não se aproximam de Deus, é claro. Tem que ler a Bíblia Sagrada, tem que ler a Bíblia, e aí Deus vai tocar no seu coração aquilo que você deve ser, aquilo que você foi citado para ser. Ele vai colocar na sua mente, no seu espírito, os dons espirituais, é Ele que dá. Mas é necessário que você tome o primeiro passo. O primeiro passo é você mesmo aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e ler a Bíblia, que diz a palavra, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Eu ouvi um certo comentário de um certo pregador falando que ele, para entrar para pregar a palavra de Deus, ele renunciou tudo. Quer dizer, é claro que você tem que renunciar tudo. Não é ele. A palavra diz, qualquer que vier a mim, que não renunciar toda a vida que leva, não pode ser meu discípulo, né? Então, é assim. A gente vai começar aqui com o livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo é o versículo 20, diz assim, ó, de sorte que somos embaixadores da paz de Cristo, como se Deus intercedesse por nós, rogasse por nós. Então diz assim, rogamo-vos da paz de Cristo, que se reconcilie com Deus, aquele que não conheceu o pecado, mas fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus. Então, aí vem o versículo 18 de 2 Coríntios 4. Diz assim, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia! Glórias a Deus! Então, a gente vai continuar. Eu vou para o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 em diante. Ele nos ensina. Ele nos diz assim. Você pode acompanhar. Esses são as pessoas que foram chamadas para a justiça de Deus. A justiça de Deus é aquele que é santificado na palavra. O Senhor Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, ele diz assim, olha, de modo que se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade,
é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem a inveja, porfias, blasfêmios, ruim suspeita, contenda de homens corruptos de entendimento, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Então diz assim, aparta-te dos tais. Aparta-te dos tais. Então você que tem chamado de Deus, para você ser santo, para você atuar na justiça de Deus, então você tem que se apartar destas coisas. Então, mas, diz assim o versículo 6, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Mas, aí tem o mais, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e à ruína. Então aí está. Por quê? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Quer dizer, as pessoas, os chamados de Deus, os santos do Altíssimo, que foram chamados para fazer justiça na terra, eles fazem justiça porque eles pensam muito em ganhar dinheiro. Eles querem ganhar dinheiro com o nome de Jesus, com o nome de Deus. Eles querem ganhar dinheiro com os dons espirituais que Deus lhe deu. Aí, eles caem, né? Eles caem, eles saem da verdade e se enveredam para a mentira. É aquele negócio. A mesma tentação que Jesus foi tentado, ele tenta a todos que quando for chamado. Todos quando foram chamados, têm a mesma tentação. Então, quer dizer, o capeta ele sugere muitas concupiscências, né? Quer dizer, são as vantagens, são os bens materiais. Então, ele levou Jesus para um lugar bem alto e num espaço de tempo, conversando com Jesus, ele mostrou todos os reis do mundo, todas as suas glórias. E ele disse, olha, tudo isso me pertence. Quer dizer, e eu ganhei. E te darei tão somente se tu prostrares e me adorar. Aí você diz assim, mas o Satanás, ele ganhou de quem? Ele ganhou lá quando Adão e Eva caíram. Quando Jesus disse, quando Deus disse para ele, porquanto houveste feito isto, maldito serás mais que todas as bestas, quer dizer, mais que todos os anjos, mais que todos os animais, sobre o teu ventre, quer dizer, sobre a tua maldade, ventre é maldade, sobre o teu desejo, a tua maldade tu vai andar, pó tu comerás todos os dias da tua vida, quer dizer, o teu poder vai ser de destruição, quer dizer, destruição. Mas a riqueza tem a ver com a destruição? Tem. A riqueza tem a ver com a destruição, porque tem a ver com a mentira. Então, quer dizer, tem a ver com a injustiça. As riquezas, muitas das riquezas vêm da injustiça. É por isso que Paulo disse assim, olha, versículo 4, ou melhor, versículo 9, diz assim, capítulo 6, versículo 9, 1 Timóteo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Quer dizer, o capeta está sempre armando laço. E em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens à perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Quer dizer, aí a pessoa começa pregando, né? Pregando a palavra de Deus e tal, fazendo curas, libertações, milagres e prodígios, mas aí vem a tentação pelo dinheiro. Aí de repente já começa a improvisar,
campanha daquilo outro, campanha da prosperidade, campanha venha fazer a campanha das riquezas, né? Da glória de Deus, venha fazer a campanha dos empresários. Então é assim, fogueira santa, quer dizer, e tudo isso para tomar o dinheiro das pessoas. Então, quer dizer, porque já está virado para ganância e não para fazer justiça. E o que acontece com esses tais? Acontece que eles não mais terão poder para curar a enfermidade. Eles não mais terão poder para expulsar demônios. E você pergunta, e por que eles continuam na ativa? Porque eles preparam pessoas para entrar no reino deles, na doutrina deles. Pessoas quando começam com muita fé, com muita obediência na palavra de Deus, com muito amor, com muito temor, com muita santificação. E esses têm autoridade na palavra. Mas falta-lhes o conhecimento. Então, é como diz o provérbio, né? O homem que está em honra, mas não tem entendimento, é semelhante a um animal que perece. É semelhante ao animal que é morto. É semelhante ao animal que não tem espírito, né? Quer dizer, a pessoa, ele é santo, mas ele não tem conhecimento, não tem a sabedoria divina, não conhece a palavra. E aí, quer dizer, ele ora e acontece pela fé que ele foi dado. Mas aí, ele está orando em prol de um reino, ele está orando em prol de um trono, de uma seita, de uma igreja. E aí, quer dizer, ele ora exatamente para satisfazer o desejo do seu líder. Ele ora para tomar o dinheiro das pessoas. Quer dizer, ele ora para a pessoa ser curado, mas depois ora para tomar o dinheiro das pessoas. Mas não sabendo ele que até depois ele também, quando ele vier tropeçar e cair, porque é difícil não cair, porque não tem o conhecimento da palavra de Deus. Se o capeta derrubou o que tem o conhecimento da palavra de Deus, só não derrubou Jesus. Imagina a pessoa que não tem o conhecimento, ele derruba com facilidade, né? Então ele tropeça e cai. E quando ele cai, ele é exortado, ele é expulso daquela igreja, daquela seita. Ele é expulso. Mas, porém, as riquezas que ele pediu, que ele tomou do povo, então fica exatamente com o seu líder. E assim ocorre, e assim acontece, e assim está acontecendo. Por isso que eu prego que vocês adquiram a Bíblia Sagrada, leiam a Bíblia Sagrada. E o Senhor Deus, Ele é que vai definir aquilo que Ele quer que você seja. Se Ele escolheu você é para ser ministro, você vai ser ministro tanto do Evangelho, como se Ele escolheu você para ser ministro público, né? Trabalhar no Ministério Público. Se Ele escolheu você para ser um governador, ser um prefeito, se Ele escolheu você para ser um presidente, ser um rei, tudo bem, você vai, mas todos com o conhecimento da palavra e com o temor de Deus. Por que Davi foi o melhor rei que existiu na terra, mas antes dele ser rei, ele já tinha o temor de Deus, honrava os mandamentos de Deus. Antes dele ser rei, ele já tinha a fé e o amor e o temor a Deus. Então é o que todos os reis, todos os povos que dizem que ser cristão, devem ter o conhecimento da palavra de Deus, o amor e o temor. E aí sim, aí você trabalha exatamente na justiça de Deus, como disse o 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 20, que diz, aquele que não, de sorte que somos embaixadores da paz de Cristo, como se Deus por nós reinasse. Rogamos-vos que, da paz de Cristo, que vos reconcilie com Deus. Você que anda fazendo a vida errada, essas falcatruas, reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Então aí está. Deus não é contra as riquezas. Todo mundo vai ter que dar o que é seu, ficar duro e passar a mendigar. Mas, porém, aquele que foi chamado
para a justiça de Deus, tira o foco da ganância, tira o foco das riquezas, porque Deus não lhe chamou para você enriquecer a si próprio, mas sim para trabalhar na justiça de Deus. Aí o Senhor Jesus disse: se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, será feito. Aí onde está a tentação? Porque a pessoa vai pedir logo a dinheiro, vai pedir logo a riqueza. E aí está pedindo exatamente para ser tropeçado e cair no abismo, né? Então, se você, meu amigo, foi chamado para ser justiça de Deus, então afasta-te dessas coisas. Como disse Paulo aqui, ó. Olha, versículo 3 de 1 Timóteo. Se alguém ensina uma outra doutrina, se não conforma a sã doutrina da palavra de Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira-se acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruim suspeita, contenda de homens corruptos de entendimento. Quer dizer, ele é cego dirigindo cego, como disse o Senhor Jesus. Cairão todos no mesmo abismo. Então ele é privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Não, o amor, trazer tudo para a casa de Deus, para a casa do tesouro. Então, o dízimo e as ofertas. Não, você está roubando a Deus. Na verdade, quem está roubando é eles mesmo. É o líder que está roubando. Porque Jesus disse: não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem o consome, onde o ladrão entra e mina, rouba. Quer dizer, ajunta tesouro com Deus, fazendo o quê? Então, dá de graça o que recebeu de graça, né? Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, e assim por diante. Mas aí, quer dizer, não, eles estão ajuntando riqueza, porque quando morrer, vai mostrar para Deus o quanto que ele ganhou. Você ganhou de quem? Se o mundo e a plenitude é de Deus, você ganhou de quem para dar para Deus? Quem foi que te deu? Não é tudo dele? Então, veja bem. Mas você, se você foi chamado para você ser um empreendedor, para você ser um fazendeiro, para você ser, quer dizer, não é que você quer para você. Deus colocou nessa posição para você administrar. Administrar, não é que é seu, você vai... Então diz aqui o versículo 17 de Timóteo 6, versículo 17. Diz assim, ó: mas manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos ou usufruir. Então, que faça o bem, diz aqui a palavra, que faça bem, enriqueça, mas enriqueça em boas obras, não roubando ninguém, nem defraudando, pagando um salário de fome para os empregados, e aí, quer dizer, para acumular riqueza. Então diz assim: façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, quer dizer, dê a esmola aos pobres, dê aos necessitados, sem precisar um pastor falar para você dar, ou para levar o que é seu para a igreja, que eles vão dar e acabam não dando nada para ninguém. Então, reparta de boa mente e seja comunicáveis. Quer dizer, a pessoa tem que ser comunicável com os seus funcionários, com os seus, e assim por diante. Que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Amém e amém. Tony França, som de justiça e proteção. Aí a gente volta para finalizar, né? Sim, tudo bem.
o caminho, o princípio e o fim. No verdadeiro água, e mim nunca se afaste, que sem sede de graça, deixa o mundo bem pra mim. Se aceitar minhas palavras, ouvir os meus mandamentos, cada um no coração, purificar-te o pensamento. Eu abrirei os céus, quando vou a me amar. Estarei sempre ouvindo quando em verdade durar. Os meus anjos estão presentes e sempre atentos para vos abençoar. Para vos abençoar. A bênção é ligada, o Deus está em ação. Encaminhe a sua Bíblia, fale com ele em oração. Quem diz tempo não tem, para ouvir ou para ler. Tempo não, era Deus ouvir suas lamentações. Não se desespere, leu logo da sua atenção. Salmo de Novo Testamento é a arca da salvação. A palavra que já gosto é verdade luz. Sol de justiça e proteção. Sol de justiça e proteção. Recebereis poder, plenitude, dom, defeito. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, seguirei o que quiser, e vos será feito. Quem não está em mim, o galho secará. Os pórios lançam no fogo, e no fogo ardear. Desperta meu irmão, converta o seu coração. Não perca a sua tenda, sob forte caução. Pois Jesus Cristo é o Senhor, Ele pastor, sua palavra é o poder, se obedecer. Ele conduz a salvação. Ele conduz a salvação. Mas quando aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários e aos feiticeiros, aos idólatras e todos os religiosos, a sua parte no lago de água o enxofre. E disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eles disseram bem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Desperta meu irmão, conversa o seu coração. Aí o hino Sol de Justiça e Proteção, na voz do cantor da artilharia Luiz Cordes. Vamos mandar para São Paulo, chamar aqui Luiz Cordes.